Meus queridos irmãos, estou de volta para mais uma leitura devocional. Hoje, 9 de outubro, a nossa leitura está no livro do profeta Zacarias, do capítulo 6 ao capítulo 8. E eu quero refletir sobre o tema Cuidado com a religiosidade. Vamos aqui à leitura do texto de Zacarias, capítulo 7, a partir do verso 4. Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: Quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês durante estes 70 anos, jejuastes vós para mim, mesmo para mim? Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmo que comestes e bebestes? Nós temos aqui nesse texto o Senhor falando por intermédio do profeta Zacarias ao povo e aos sacerdotes de Judá acerca das suas práticas devocionais. Aqui o Senhor está falando a respeito do jejum, que é uma prática, que foi instituída pelo próprio Deus, uma prática que sempre foi realizada aí pelos povos bíblicos, pelos homens e mulheres de Deus do passado e continua até hoje. Então não há nada de errado em jejuar. Pelo contrário, é um mandamento, é uma ordenança divina. Agora, o que nós precisamos pensar é nas motivações. Qual é a motivação do nosso jejum? Qual é a motivação dos nossos sacrifícios diante de Deus? Naquele tempo, o Senhor aqui usa o profeta e faz essa pergunta. Ele está questionando: quando vocês jejuaram, quando vocês prantearam, vocês fizeram isso foi para mim? E ainda reforça a pergunta: para mim mesmo ou não foi para vós? Ou seja, qual era a motivação? A motivação era uma motivação de agradar a Deus ou era uma motivação egoísta de buscar os seus próprios interesses? Nós sabemos que a religiosidade ao longo do tempo tem afastado o homem de Deus, porque a religiosidade ela revela um comportamento quando a pessoa realizam essas práticas apenas para cumprir um ritual, uma obrigação. E isso não agrada ao Senhor. Nós não podemos desassociar a prática religiosa da nossa vida, da nossa forma de enxergar as coisas, de realmente compreender o que a palavra de Deus nos diz. Nós precisamos agradar a Deus em tudo, e o que nós fazemos precisa ser realmente para a glória do seu nome, como nos diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. O nosso jejum deve ser para glorificar a Deus, os nossos sacrifícios que ofertamos diante do Senhor deve ser para honrar ao Senhor, e não apenas para satisfazer as nossas vontades, não apenas para poder buscar os nossos próprios interesses, mas acima de tudo para que o nome do Senhor seja honrado, o nome do Senhor seja glorificado. O jejum deve ser uma prática que nos proporciona uma aproximação maior de Deus, que mostra o quebrantamento do nosso coração, que nos faz ter vontade ou sede de Deus, fome de justiça, como ele vai dizer aqui no versículo de número 9, Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade, misericórdia, cada um ao seu próximo. Ou seja, a vida religiosa, as práticas religiosas, elas precisam estar associadas a uma vida piedosa, a uma vida realmente da prática da justiça, de amor, de mostrar misericórdia para com o nosso próximo. Pense nisso. Vamos continuar ofertando a Deus o nosso jejum, o nosso sacrifício, mas que isso seja de fato para glorificar o seu nome. Que Deus em Cristo nos abençoe.